Animais que vivem após a morte. A ciência explica. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante. Animais que, segundo a ciência, podem continuar a viver mesmo após a morte, de maneiras surpreendentes. Prepare-se para descobrir os mecanismos biológicos por trás desse fenômeno incrível e misterioso. Junte-se a mim enquanto desvendamos os segredos desses animais, explorando as adaptações únicas que lhes permitem desafiar o próprio conceito de mortalidade. A vida além da morte. Uma perspectiva científica. A morte, como a entendemos, é um processo irreversível. No entanto, no mundo natural, existem exceções intrigantes a essa regra. Existem criaturas que possuem a capacidade de resistir à morte, pelo menos por um determinado período, ou de regenerar partes vitais do corpo. A ciência define a vida como um conjunto de características que incluem organização, metabolismo, crescimento, adaptação, resposta a estímulos e reprodução. A morte, por sua vez, é a perda irreversível dessas características. Alguns animais desenvolveram mecanismos biológicos que lhes permitem manter certas funções vitais, mesmo após a perda de partes significativas do corpo. Essas adaptações notáveis evoluíram como mecanismos de sobrevivência em ambientes hostis. Ao estudar esses animais, podemos obter insights fascinantes sobre os limites da vida e os mecanismos que a governam. Prepare-se para se surpreender ao explorarmos o mundo dos animais que desafiam a morte, revelando os segredos por trás de suas habilidades extraordinárias. A barata decapitada. Uma história de sobrevivência. A humilde barata, um inseto frequentemente considerado repulsivo, é na verdade um exemplo fascinante de resiliência e adaptação. Possui uma capacidade de sobrevivência que desafia a lógica. Elas podem viver por semanas sem a cabeça, algo que parece saído de um filme de ficção científica. Imaginem só, um animal capaz de sobreviver à decapitação, continuando a se mover e a reagir ao ambiente, como se nada tivesse acontecido. É precisamente isso que a barata consegue fazer, graças a um sistema circulatório e respiratório diferente do nosso, que permite essa façanha. Enquanto nós, humanos, dependemos do cérebro para controlar a respiração e a circulação sanguínea, as baratas possuem gânglios nervosos distribuídos pelo corpo, permitindo-lhes continuar funcionando. Além disso, o sistema circulatório das baratas não é pressurizado como o nosso, o que evita a perda de sangue em caso de lesão. Quando uma barata é decapitada, o pescoço cicatriza rapidamente, impedindo a perda de sangue e permitindo que o inseto continue a viver. Sem a necessidade de um cérebro para funções vitais, a barata decapitada pode continuar a viver por várias semanas, alimentando-se de reservas de energia. Embora a ideia de uma barata sem cabeça possa parecer assustadora, é importante lembrar que essa criatura não representa uma ameaça real aos humanos, mas sim um exemplo de adaptação extrema. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma barata, lembre-se de sua incrível capacidade de sobrevivência e resiliência, que a torna uma das criaturas mais fascinantes do planeta. Capítulo 3. A planária, mestre da regeneração. Adentrando o mundo dos vermes, encontramos a planária, uma criatura minúscula que guarda um segredo extraordinário: a capacidade de regenerar completamente o seu corpo a partir de pequenos fragmentos. Imaginem cortar um animal em vários pedaços e, em vez de morrer, cada pedaço se transformar em um novo indivíduo completo. Essa capacidade regenerativa impressionante se deve às células-tronco pluripotentes presentes em grande quantidade no corpo da planária. Essas células possuem o potencial de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, permitindo que a planária regenere órgãos, tecidos e até mesmo o cérebro. Os cientistas estão fascinados pela capacidade regenerativa da planária,
e a estudam intensamente na esperança de desvendar os mecanismos por trás desse processo. A planária, com sua capacidade de desafiar a morte através da regeneração, pode ser a chave para desbloquear avanços médicos revolucionários. A planária nos mostra o quão extraordinário o mundo natural pode ser e como a vida encontra maneiras incríveis de se adaptar e sobreviver. Capítulo 4. A dança macabra da galinha decapitada. A visão de uma galinha correndo sem cabeça pode parecer uma cena de um filme de terror, mas é um fenômeno real, embora perturbador. Este fenômeno tem fascinado e horrorizado pessoas ao longo dos anos. Em casos raros, galinhas decapitadas podem continuar a se mover e até mesmo correr por um curto período após a cabeça ser separada do corpo. Isso ocorre devido a uma série de reações biológicas complexas. Esse comportamento bizarro é resultado de uma combinação de reflexos musculares involuntários e da atividade residual no sistema nervoso. Mesmo sem a cabeça, o corpo da galinha ainda responde a estímulos. O sistema nervoso de uma galinha, assim como o de muitos outros animais, é capaz de manter uma certa atividade elétrica mesmo após a morte cerebral. Essa atividade elétrica é o que permite os movimentos pós-morte. Essa atividade residual pode desencadear espasmos musculares e movimentos descoordenados, dando a impressão de que a galinha ainda está viva. Esses movimentos são, na verdade, apenas reflexos involuntários. Um caso famoso é o do galo Mike, que viveu por 18 meses após ser decapitado. A história de Mike se tornou uma lenda, e ele foi exibido em feiras e circos. Mike sobreviveu porque o machado que o decapitou não atingiu a artéria carótida, e um coágulo sanguíneo impediu que ele sangrasse até a morte. Ele foi alimentado manualmente e viveu uma vida relativamente normal. A morte cerebral é irreversível, e a movimentação da galinha decapitada é apenas um reflexo involuntário do corpo. Esses movimentos não indicam vida, mas sim a complexidade do sistema nervoso. A história da galinha decapitada nos lembra da complexidade da vida e da morte, e como a linha que separa esses dois estados pode ser tênue. É um exemplo fascinante e perturbador da biologia em ação. Capítulo 5. A imortalidade da medusa. Um ciclo de vida eterno. No reino animal, a imortalidade biológica é um conceito evasivo, frequentemente relegado ao reino da fantasia. A ideia de viver para sempre, sem envelhecer, parece um sonho impossível. No entanto, existem criaturas que desafiam o processo de envelhecimento e alcançam um estado de imortalidade biológica. E a medusa Turritopsis dohrnii é um exemplo fascinante. Esta medusa é capaz de algo verdadeiramente extraordinário. Essa pequena criatura translúcida, com apenas alguns milímetros de diâmetro, possui a capacidade extraordinária de reverter seu ciclo de vida, essencialmente voltando no tempo e escapando da morte. É como se ela tivesse um botão de reiniciar. Quando uma Turritopsis dohrnii envelhece ou sofre danos, ela não morre como a maioria das criaturas. Em vez disso, ela inicia um processo de transformação. Em vez disso, ela se transforma em uma bola de células indiferenciadas, semelhante a um estado larval. Este processo é conhecido como transdiferenciação. A partir dessa massa celular indiferenciada, a medusa pode se regenerar completamente, formando um novo pólipo, que dará origem a novas medusas, reiniciando o ciclo de vida. Este ciclo pode, teoricamente, continuar indefinidamente. A Turritopsis dohrnii nos mostra que a imortalidade biológica não é apenas um sonho distante, mas uma realidade no mundo natural. Ela é um verdadeiro milagre da natureza. Ao estudar essa criatura fascinante, podemos obter insights valiosos sobre os processos de envelhecimento e regeneração celular.
Quem sabe, um dia, esses conhecimentos possam ser aplicados para beneficiar a humanidade. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre esses incríveis animais e os mecanismos que lhes permitem desafiar a morte. Desde a barata decapitada até a medusa imortal, o reino animal está repleto de maravilhas que desafiam nossa compreensão da biologia. As descobertas feitas nesses estudos podem ter implicações profundas para a medicina regenerativa, a biotecnologia e nossa compreensão da natureza da própria vida. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos fascinantes como este.